A Soraya Tronic fez aquela aproximação entre terroristas do Hamas com as tias do Zap com Bíblia na mão no 8 de janeiro. Hoje tivemos a CPI do 8 de janeiro. Vou pedir a produção colocar o vídeo, por favor. Ora, Em o senhor seguida, a também... palavra é sua, coronel. Vai lá, coloca o vídeo, por favor, produção. Ora, o senhor também disse aqui a um deputado de esquerda que existiam 3 tipos de manifestantes. O senhor pode repetir essa resposta para mim? Pois não, existiam manifestantes que estavam depredando, manifestantes que não faziam nada e manifestantes que estavam auxiliando, limpando e tentando impedir aquelas depredações. Então o senhor está me dizendo, o senhor disse também que 1/4 eram manifestantes que estavam quebrando. Não foi isso que o senhor disse? Sim, senhor, por volta disso. Sim, senhora. Mais da metade eram manifestantes que estavam atônitos. Sim, senhora. E tinha outra parte de manifestantes que estavam fazendo escudo para que os infiltrados não maltratassem a polícia militar. Olha só o que nós estamos falando. E essas pessoas foram presas. Então, foi ótima essa intervenção da Soraya Tronic, que também me remete à própria Rosa Weber, quando era presidente ainda do Supremo Tribunal Federal, quando comparou os atos de 8 de janeiro a Pearl Harbor. Então, vocês vejam que essa versão que está dando sustentação a condenações de 17 anos, e inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal concordando com a tese do ministro Alexandre de Moraes de que houve uma tentativa de golpe de Estado ou de uma abolição violenta do Estado democrático ou uma associação criminosa armada. Essas teses, elas não se sustentam pelas próprias imagens que nós temos daquele dia, que foram geradas pelas pessoas com seus próprios celulares. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes inventou aí um agravante para quem transmitiu de dentro ali daquelas instalações e daquelas situações para os seus familiares, para as pessoas. Ele entendeu que acessar as redes sociais e mostrar que as pessoas estavam ali protestando era um agravante. Bom, qual é a importância do que a Soraya Tronic fala? E eu concordo muito com o Gustavo. Ela é uma pessoa muito limitada, né? Foi eleita, inclusive, ali por parte até da base ruralista, ali do setor do agronegócio, inclusive se dizendo a Bolsonaro de saia e tal. E, de certa forma, rapidamente ela atrai ali os seus próprios eleitores, mas é alguém bastante limitada. A gente percebe até pelas intervenções dela na CPMI. Porém, essa versão ela não pode subsistir a partir de hoje, pelo menos, quando o Major Natali, que vai à CPI do Distrito Federal, ele esclarece que foi aquele, para quem não lembra, é aquele que deu água ali para os manifestantes que apareceu nas imagens da CNN. O próprio Major disse que ele estava retirando os manifestantes e que havia apenas 1/4 dos manifestantes com uma ação hostil, quebrando e querendo danificar o patrimônio. Ele diz que 50% dos manifestantes que estavam ali no Palácio do Planalto, eles estavam olhando, observando, atônitos, e não estavam, inclusive, entendendo aquelas bombas de gás lacrimogênio, aquela reação toda, e havia ainda 1/4 que estava limpando e tentando impedir aqueles infiltrados de quebrar e de danificar o patrimônio. Então veja, senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor que tem agido como promotor, né? O senhor que antes mesmo do julgamento já se manifestou dizendo que eram terroristas, né? E aí se faz essa relação. O senhor, por favor, veja as imagens do que é realmente uma ação terrorista, olhando o que aconteceu ali na fronteira da faixa de Gaza com Israel. Esses são terroristas. Então, ficou fácil para o senhor entender agora? E aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, eu concito a que reflitam, porque os senhores estão enquadrando essas pessoas como tentativas de golpe de Estado, e nós sabemos que não foi individualizada as condutas porque os senhores inventaram um tal de crime multitudinário. Então, estão tratando todas as pessoas de forma igual e todos os que foram condenados até agora, nenhum deles tem uma imagem do Ministério Público ou da PGR mostrando que eles depredaram. Ou seja, os que depredaram se evadiram, os que foram presos são justamente aqueles que o próprio Major Natali fala que não estavam ali depredando e, no entanto,
o Ministério Público, ou a PGR, inventou, ou o próprio ministro Alexandre de Moraes, a presunção de culpa. No Brasil agora foi invertido. Você, ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral da República, não compete provar que a pessoa é culpada, não. O advogado é que tem que provar que o seu defendido ali é inocente. E o pior, não pode fazer a sua sustentação oral, os ministros estão condenando sequer sem ouvir a defesa, estamos num estado de exceção, num julgamento que remete a um julgamento de terroristas. E isso não é verdade. Então eu concito aos ministros da Suprema Corte que até fruto da experiência do que aconteceu em Israel e fruto do que o próprio major hoje fez o seu depoimento na CPI, reflitam contra ou a respeito dessa injustiça, dessa perversidade e até ilegalidade que os ministros estão cometendo para com esses brasileiros. Obrigado, Coronel Gerson Gomes. Só para esclarecer, é Paula Belmonte, a deputada distrital que estava ali no vídeo, né? Foi CPI do Distrito Federal, não na Câmara Federal. É isso? Sim, foi a CPI no Distrito Federal e a Paula Belmonte tem se mostrado uma das deputadas ali mais coerentes, porque tem feito as perguntas importantes. E ela conseguiu demonstrar isso, que o major falou que sim, havia infiltrados e que todos não podem ser tratados da mesma forma como, de forma injusta, está fazendo o Supremo Tribunal Federal. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.